Olha só, estou recebendo chefe Delmas Oliveira, que é craque, professor do Senac. Já tive a oportunidade de trabalhar junto com o Delmas, em parceria. E você de casa vai aprender a fazer, sem dúvida, o melhor arroz do Brasil. Ele é chamado em restaurantes por chefes de cozinha para ensinar os chefes que são formados, que são craques também, a fazer arroz. Então, a cozinha é sua, Delmas, não quero te atrapalhar de forma alguma. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E aproveite, olha só, você vai aprender a fazer um arroz diferente, né, Delmas? Sim, com certeza. Não que seja o arroz certo, mas a minha forma de fazer arroz e a forma que você pode aproveitar melhor tudo que você tem em casa para fazer um bom arroz, né? Então, na minha concepção, o arroz não se faz com água, ok? Arroz se faz com fundo de legumes, ou até um de aves. Você pode ter um fundo de aves, que é um caldo, né? Eu vou ensinar vocês como faz um básico. Então eu vou começar por isso. Vamos lá, vamos começar então? Água na panela. Água na panela, tá aqui já. Eu vou colocar um pouco... 50% do que você for colocar tem que ser cebola, certo? Dos insumos. Pode ser com casca. Deve ser com casca, pra te falar a verdade. Sei que muita gente pode achar ruim disso que eu vou dizer agora, mas deve ser com casca. A casca dá mais sabor. Exato, e o aproveitamento total, né? Às vezes você tá com a cebola que já não tá para um aproveitamento de outra coisa, e aí você pode cortar ela lavada, cenoura também com casca lavada, tudo higienizado, e pode ser usado com casca. Esse fundo que você está fazendo, para o pessoal de casa entender, normalmente muita gente faz o arroz só com água. Esse fundo vai dar mais sabor, vai dar mais aroma ao arroz? Sim, ele vai perfumar o arroz, além de colocar todos os nutrientes de tudo que nós estamos usando no seu arroz. Você vai oferecer o melhor que você puder para quem você estiver fazendo, certo? Então, cenoura. A cenoura é a mesma coisa, pode usar uma cenoura já mais passadinha. Exato, Edu. Com casca também. Com casca também, higienizada com casca. O alho poró, que se você não tiver alho poró, você pode usar salsão, você pode usar o talo da cenoura, aquele que vem a cenoura com o talinho, pode ser substituído também. Isso é chamado de mirepoix, né? É conhecido tecnicamente como mirepoix, ok? Muita gente faz esse caldo, põe dentro de um saquinho. Sim. Pode fazer ele dessa forma também, não tem problema nenhum. Sim, problema nenhum. Ou de outro. Sim. Aliás, vou aproveitar e mandar um beijo a todos os alunos do Delmas, todos os alunos que ele já formou, que estão aí trabalhando, estão no mercado de trabalho. Os alunos pediram, para quando você viesse aqui, mandar um beijo a todos, boa sorte no mercado de trabalho. Beijo. São milhares e milhares de alunos que ele já teve na vida. A todos aqui eu tô vendo, tem um monte de outro, tem tomilho, tem... cravo, tudo isso vai no caldo. Esses são os aromáticos, que pode ser a escolha da pessoa, certo, Edu? Então, um básico que seria folha de louro, ok? Cravo, você pode usar, ele também ajuda a perfumar esse fundo e agregar sabor. A pimenta em grão pode ser usado também. É opcional. É opcional, isso a gosto da pessoa. Eu, por exemplo... Você já reparou, não sei se isso já aconteceu com você, de você ir num restaurante e a pessoa que frequenta muitas vezes aquele restaurante, ela notar que mudou o sabor da comida? Sim. Mudou-se a base, mudou-se o fundo, mudou o cozinheiro, mudou o fundo. Perfeito. O fundo é a hóstia da cozinha, né? Ele é a base para todas as preparações. Então eu, por exemplo, quando faço fundo tecnicamente, usando profissionalmente, eu uso anis estrelado. Tá vendo? Eu coloco um pouco de anis estrelado. Cravo, pimenta, tomilho e anis estrelado. Então tudo isso para fazer um arroz diferente aí na sua casa. Faça porque vale a pena. Tem alguma dúvida, manda pra gente. 0 operadora 11 976074982. O Delmas, que é professor, um dos melhores cozinheiros do Brasil que eu tive a oportunidade de conhecer, dá aula. Você está aprendendo uma forma prática, uma forma diferente de fazer o arroz de todo dia. E de oferecer o melhor. Sem dúvida. Aqui a gente tem então a base do arroz. A base do arroz. Você vai deixar isso na quantidade que foi colocada a receita para vocês, por volta de 4 horas em fogo baixo, e vai reduzir a 50% do líquido. Isso daqui pode deixar para semana, por exemplo. Exato. Você faz uma vez e deixa para semana. Você pode inclusive reduzir a 1/3 esse líquido, Edu, e congelar. Deixa nos cubinhos de gelo, no saquinho, da forma que quiser. Congela e depois você vai usando ele congelado para fazer o arroz. Na outra panela que a gente vai preparar o arroz, muita gente faz só com alho. Você faz com alho e cebola, é diferente também. Já aquece ou não? Não, eu vou colocar frio,
né, o azeite. Panela desligada, então. Panela desligada. Mais ou menos uma colher de sopa de azeite. Exato. O alho. Frio também? E aí vem aquela dúvida, né? Que até que coloca primeiro, Delmas? Um monte de cozinheiro vai falar, pelo amor de Deus, você coloca junto com a gordura fria, a cebola e o alho. Então, okay? Frio. Frio. Tá desligado, hein? Tá desligado. Vou até mostrar pra vocês, ó. Você tá aprendendo a fazer arroz, ó. Vou levantar aqui, ó, tá desligado. Então, com o fogo desligado. O jeito certo, então, aí, fogo Edu, desligado. A explicação técnica para isso é o seguinte, até é chamado de suar cebola isso. Tecnicamente é conhecido como suar a cebola. Você vai suar realmente a cebola. Ela vai começar quando você ligar o fogo. Se eu colocasse a cebola com a gordura quente, iria selar a cebola. Eu começando ela com a gordura fria, ela vai soltar o líquido que tem dentro e realmente suar. E esse líquido não deixa queimar o alho. Então, aqui eu posso deixar... Não liga ainda? Pode ligar já. Pode ligar, agora pode ligar. Agora sim. Delmas, por isso que muitos restaurantes, e aqui de vez em quando eu explico, deixa, por exemplo, o alho ou a cebola no óleo ou no azeite, que é para justamente ela não queimar. Exato. E aí essa água, esse líquido, pode, por favor. Então, esse líquido que vai soltar da cebola, ele não deixa que o alho queime. E esse líquido passa pro arroz. Esse truque, então, de você deixar ou o alho ou a cebola em casa serve também. Você, por exemplo, o que eu tinha explicado aqui, ó. Muitas vezes os restaurantes deixam dessa forma. Deixa dentro do azeite. Eu tô explicando certo, então. É isso aí. Ah, que bom. Senão eu ia levar bronca. Eu deixo em casa, professor, por exemplo, eu deixo dentro do azeite. Aqui pode deixar, não tem problema. Sim. Ufa, ainda bem que eu tô fazendo e ensinando certo. Então, ele vai curtindo o azeite. Você pode inclusive usar esse azeite para fazer o arroz. Esse azeite depois para molhar o pãozinho, fica bom. Beleza. Começa a servir para uma Beleza, professor, tô fazendo certo então. Tá fazendo corretamente, como então, sempre. Deixamos aqui. Isso. Aí ela vai começar a suar. Você pode aumentar um pouquinho o fogo e deixar no alto, viu? Tá, deixa no alto. Aqui então, cebola e o alho. Exato. Ela começa a soltar o próprio líquido dela. Você sabe que há pouco tempo eu dei um curso lá no Senac para merendeiras da prefeitura e elas, não sei se você já viu fazer isso, elas pegarem um garfo, Edu, e começar a soltar o arroz nos cantos da panela. Isso é muito comum acontecer, tá? Elas pegam um garfo e começam a soltar o arroz da panela. Aí eu perguntava para ela assim, por que a senhora está fazendo isso? Ela falava, não sei. Minha mãe fazia, minha avó fazia, eu faço também. Verdade. Ela faz isso instintivamente, Edu. É instintivo. Sem eu isso. saber o porquê. O arroz é um grão que cresce assim. Verdade. Ele não cresce na altura. Então, o diâmetro da panela, quando você vai fazer o arroz, é algo essencial a se pensar. Se você fizer o arroz numa panela com um mais diâmetro... alta. Exato. O que vai acontecer? Já deve ter acontecido isso com a dona de casa. O arroz embaixo cozinha e em cima cozinha. E no meio fica cru. Verdade. Ele fica pressionado. O que se errou foi o diâmetro da panela. Então, muitas vezes, o que é melhor é escolher a panela mais aberta larga, exato. E não tão alta. Daí a explicação da paedeira. Que ela é mais aberta. Exato, ela é um tacho. Muito bom. A paella é um tacho. Essa é a valorização do arroz que vai ali num cozimento. Já tem dúvida lá com a Fabi? Bom dia, Fabi. Bom dia, Edu. Bom dia, chefe. Tem várias dúvidas aqui. Todo mundo quer fazer aquele arroz fresquinho, né? Segunda-feira. E a dúvida vem lá do Ceará. Olha só. O Reginaldo pergunta se tem receita de arroz. Vocês estão falando de panela, né? Na panela de pressão. Olha, eu sei que tem várias pessoas que fazem arroz na panela de pressão. Eu respeito e tal. Mas eu acho que o arroz é algo tão fácil, tão prático para se fazer que não há necessidade de se fazer na panela de pressão. O arroz você tem que acompanhar ele, você vivencia todos os momentos dele para que você faça um bom arroz. Faça na panela comum. Sem inovações. Pode até ter inovações em questão de tempero, alguma coisa assim. Agora, eu não vejo necessidade de fazer na panela de pressão. Não tem. Vai fazer um arroz que demore 8 minutos, fazer em 3. Perder o ponto, às vezes. Aproveitando, chefe, olha só. Lá da Bahia, o Alisson pergunta, ele não gosta de cebola. Qual tempero que ele pode substituir? Põe só o alho. Tá bom. Pode pôr uma cenoura picada em cubinhos e tal. Delmas. Esse é o momento de jogar o arroz. Começou a dourar, suou a cebola, você põe o arroz. Aí sim, o arroz é selado. Quanto a gente tem aqui? Tem 500 gramas. Meio quilo de arroz. Para essa panela, para esse diâmetro dessa panela. Eu mexo, não mexo? Sim, agora você vai mexer no arroz. Posso mexer? Pode.
Agora Tenho você até vai... medo de mexer aqui e fazer alguma coisa de errado. 2 folhas de louro. Importante, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O italiano, quando vai fazer o risoto, dá uma fritadinha e não lava o arroz, para manter o amido Boa dele. E daí o que acontece? Mantendo o amido no arroz e vai colocando o caldo aos poucos para ir liberando o caldo e ficar cremoso. Aqui, quando a gente dá essa fritadinha no grão, a gente sela o grão também. Sela o grão. Esse arroz, se você usa o arroz em casa, claro, você usa o arroz tipo 1, que é o mais usado no mundo inteiro hoje. Arroz não se lava, pessoal. Não precisa lavar o arroz. Não, o arroz não se lava, o arroz já vem lavado. Ele foi lavado, ele está pronto para ser usado. Então não precisa lavar o arroz. 2 folhas de louro vão nesse arroz. 2 folhinhas de louro. Você está acompanhando uma receita especial de arroz com fundo de legumes. O fundo de legumes está aqui do lado e está um cheiro maravilhoso. Esse fundo de legumes serve para fazer muita coisa. Quem tem filho em casa, esse fundo de legumes dá para fazer caldo, dá para fazer sopa, carne, dá para fazer sopa, molho, não é? Ele é a base da sua cozinha. Você vai empregar as suas características nesse fundo, né? Aqui. É isso que vai fazer. Tá no jeito já. Boa comida. Tá, agora a pimenta do reino. Pimenta do reino. Olha lá. Pimenta do reino. Faz você um pouco, faça eu um pouquinho, que se eu errar o teu arroz aí... Não vai errar, tá tudo certo. Pimenta do reino, sal. Sal, um pouquinho de sal. Quando você usa um fundo de legumes, você reduz o sal, porque você já tem o sabor dos legumes, então você consegue reduzir o sódio. Os legumes vão dar sabor a esse Eles vão grão. perfumar e vão dar sabor ao grão. E para o seu filho, para a família que não come muitas vezes os legumes, uma coisa interessante. Esse sabor aqui... O seu filho que não está acostumado a comer cenoura, comer os outros ingredientes... Minha filha Amanda, por exemplo. A sentir, vai, não é? Exato. Ele começa a sentir aquele aroma, ele aquele começa sabor, a se habituar. E começa a gostar. É isso aí. Você faz um fundo e vai sobrecarregando de cenoura. A criança começa a gostar de cenoura. Vai sobrecarregando de alguma coisa que você queira. Fora que você está fornecendo a cenoura agora para a alimentação dela, certo? Edu, depois de selado o arroz, colocados os insumos, os aromáticos, aí você vai colocar o fundo. A partir desse momento não se mexe mais no arroz, ok? Então, se mexer ali dá pepino. Não mexa no arroz. Se eu mexer ali, você vai brigar comigo. Não mexa no arroz, não. Agora vai o fundo. Se eu mexer, estão rindo lá em cima de mim, ó. E a gente precisa ouvir esse barulho, ó. Não. Se eu mexer, o que você vai fazer comigo? Não mexa, Edu. E a dona de casa, ela vai querer mexer porque ela vai achar que tá grudando no fundo. Não mexa no arroz. Eu sei que a dona de casa vai querer mexer. Porque ela vai achar que tá queimando no fundo. E agora? Mas a dona de casa vai achar que tá queimando no fundo. Eu conheço as pessoas em casa. Elas vão achar que tá queimando. Mas eu sei. Ó. Começou a borbulhar agora, ó. Edu, eu aposto, mexa. Peraí, eu aposto com você, para o que você tá fazendo. Eu aposto. Aposta comigo. Eu aposto que a dona de casa vai mexer lá. Eu aposto. Ela ouviu aquele barulho, ela vai achar que tá queimando no fundo. Não, isso é deglaciar. Não mexa no arroz. Deixa eu falar uma coisa. Eu aposto que você quiser. Manda amanhã no meu Facebook, no Instagram, eu aposto que elas vão mexer. Porque assim ela vai achar que grudou no fundo. Não, mas é o que ela vai... A senhora pode achar as coisas, mas eu estou explicando para não mexer no arroz. Então, mas olha... Aí a senhora passa a fazer da forma como é aqui. Então, mas ela vai achar que está grudando no fundo. Começa a mandar agora para a Fabi, 976074982, se a senhora mexeria ou não mexeria no arroz ali no fundo. Se a senhora... Eu conheço elas em casa. Eu tenho certeza que aquela folhinha balançando ali, tá vendo? Vai dar um nervoso na dona de casa. Tá vendo aquela folhinha ali nervosa ali? Eu conheço as pessoas em casa, aquela folha nervosa ali. Ela vai tirar aquela folha dali, ela não aguenta. O fogo, Edu. Ela não aguenta. Ela não aguenta. A dona de casa, ó, aquela folha lá nervosa. Não, isso eu aí tenho certeza. Ó, a dona de casa ela já enfiou a colher ali. Ela já tirou ali aquele fundo, a mão dela tá tremendo pra ela fazer assim, ó, cutucar tudo, ó. Não mexa no arroz. Pronto. Deixa eu tirar aquela folhinha nervosa dali. Não pode. Ela tá... Agora você tem que tampar, Edu. Não, mas aquela folha tá nervosa ali, ó. Mas essa folha é um negócio que vai dar sabor no arroz. Tudo bem, mas deixa eu tirar. Tira ela. Nossa, graças a Deus, pelo menos a folha tirou. Agora, ó. Um dedo mais ou menos acima do arroz. E como o seu fundo está quente aqui do lado, caso você precise colocar mais fundo, é melhor do que ter que tirar. Deixa eu só mostrar pra elas que tá um dedo, ó. Tá um dedo acima. Tem um truque para você saber a quantidade do arroz. Tem uma faca aí, Edu, aquelas de manteiga? Tem. Um dedo acima, peraí. Não mexa no arroz. Não mexa no arroz. Nós vamos mostrar aqui. Manda se você mexeria no arroz ou não. Manda se você mexer. Espera aí, agora a faca é minha. Não mexa. Ó.
Manda se você mexeria ou não mexeria naquela hora. Eu tenho certeza que você mexeria. Vai, toma a faca. Ó, esse é o Cuidado momento... com a faca. Não, hein, sim. Esse é o momento de você abaixar o fogo. E para você saber se a quantidade de fundo é correta... Você vai mexer no arroz, tá vendo? Não, eu vou pôr a faca aqui para você saber a quantidade de fundo. Aí você arrasta esse fundo até mais... Não mexe no fundo do arroz. Tá vendo? Esse montinho que sobrou ali agora de arroz na faca tem que estar no mesmo nível do fundo. Ah, tá. Não vai estar agora porque já está evaporando, que há um tempo. Tal. Mas quando você acumula o arroz aqui, o monte que acumula tem que estar no mesmo nível do fundo. É um truque para você saber. O arroz nesse momento abaixa, não mexa mais. Então, abaixa o arroz. Teus alunos ficam nervosos com você? Eu acho que... Posso agora dar uma opinião? Eu tô achando que aquele fogo lá, ele tá muito forte. Passa ele pra cá. Eu vou ter que passar. Fazer em fogo baixo, tá? Arroz, ele precisa ir assumindo. Eu vou passar pra cá, Delmas. Eu vou passar pra cá, porque tá muito forte ali. Senão vai queimar o fundo. Você não deixou mexer, eu vou passar pra cá. Não pode mexer. Se é pra fazer o jeito que é o certo. Eu vou ter que passar pra cá, porque você olha lá. Tá muito forte. Ele não abaixa mais. Ele não abaixa mais lá. Esse aqui não abaixa também? Esse aqui tá baixo já. Agora aquele lá, senão vai queimar. O fundo pode deixar. Ele fica aqui borbulhando e você vai usando o fundo. Se você precisar de mais, você vai vendo. Arroz é um grão. Você não pode ter arroz. Você gosta de amendoim mole? Não. Então não tem que ter arroz mole também. Arroz é um grão. Você precisa treinar essa mastigação. As donas de casa já estão mandando se elas teriam mexido ou não naquela hora. Fabi, elas mexeriam ou não mexeriam? Olha só, Edu, 90% mexeria o arroz. Eu conheço, tá vendo? Eu conheço minhas amigas, tá vendo? Não é, se elas vão fazer o arroz. Eu conheço o pessoal em casa, Delmas. Então vai mexer no arroz e ele vai, sabe o que acontece? Você libera o amido e ele... É verdade, Edu. Você libera o amido e ele fica papa. Pronto. Mas elas dizem também que estão adorando aprender, Edu. Eu sei, mas é o medo que elas têm de grudar no fundo. Eu já fui muito casa de pessoas. Eu sei que elas vão fazer o arroz pra mim, elas dão uma mexidinha, que é mexidinha inicial, que é pra não dar aquela grudada. Porque as panelas... Não vai grudar o fundo, não mexa no arroz. Tá bom. Aí fica... É aquela mexidinha inicial que é pra não grudar, entendeu? Não é que, olha lá. Agora nós temos que ver se o fundo já secou. Vê se não grudou também, viu? Não porque grudou, se grudar, se grudar vai ter aqui. Olha lá, vamos lá. Olha lá no fundo, ó. Olha lá. Olha o líquido. É que essa panela é boa pra caramba. Olha lá. É verdade, tem essa também. Mas a panela tem que ser boa. Você compra um sapato caro, você compra um colar, compra uma panela boa. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode acontecer, porque assim, cada grão é de um jeito, cada grão tem uma idade. Claro. Eu fui até plantar para ver como era, a colheita, tudo. Muito bem. Trabalhei muitos anos com arroz, né? Cada grão tem um tempo de cozimento. Sim. Pode acontecer de um grão demorar mais para cozinhar. Sim. Se isso acontecer, a dona de casa pode ter que acrescentar um pouco mais de água. Quem manda no seu arroz é quem você vai servir. Claro. Você faz na sua casa, no seu restaurante, depende até do público que você atende, o grão como vai estar. Certo? Se o público que você atende prefere um arroz mais al dente, ele será feito al dente. Se ele quer o arroz um pouco mais cozido, você vai pôr um pouco mais de fundo de legumes, mas você tá entregando a esse cliente um arroz feito com fundo de legumes e não um arroz feito com água. Sim. Você precisa entregar o melhor que você... Ontem eu fui numa reunião, num restaurante, porque eles mudaram o tipo de arroz de uma marca para outra. Muda tudo. Eu fui lá no restaurante, aquele restaurante que é dentro do Corinthians, o Anderson e o Jorge, fui lá, Terra e Mar. Fui lá e o problema que eles estavam enfrentando era a panela e não o tipo de arroz. Entendi. Então, para continuar com o padrão que eles estavam, nós fizemos uma reunião ontem, conversamos e eles modificaram o tipo de panela. Agora aqui, então, se a dona de casa tiver dificuldade, a senhora, o senhor que está fazendo aí na sua casa, está no norte, está no nordeste, usa um grão de arroz que tem um cozimento um pouco mais lento, acrescenta um pouquinho de água. Acrescentando um pouco caldo, de fundo. De fundo? Não de água, de fundo. Água não. De fundo. Você vai acrescentando um pouquinho de fundo e vai pondo até o cozimento que você quer. Mas é melhor você ter que acrescentar fundo do que ter que tirar. Tá, perfeito. Sem mexer. Sem mexer. E a questão também, eu sei que surge a dúvida, o fundo tem que estar quente ou frio? Tanto faz. O fundo estando quente, você vai acelerar o cozimento e fazer o arroz mais rápido. Se ele estiver frio, você demora um pouco mais a fazer o arroz. Polêmica do arroz mexido. A gente não mexeu nesse arroz. Não mexa no arroz. E agora? Agora vamos ver se já secou o fundo dele. Porque arroz é que nem filho. Posso abrir? Pode. Você faz e você continua até ele acabar. Não passa na mão do outro. Não passa para outro, certo? Abre um pouquinho.
Você tá vendo que ainda tem fundo lá, ó. Ainda tem fundo. Certo? Tá. E o arroz está com o grão começando a ficar bom. Porque você precisa contar também, uma coisa que é importante você contar no arroz, é o calor residual da panela. Depois que você desliga o arroz que secou o fundo, ele continua cozinhando. Tem panelas nossas, por exemplo, panelas de barro, panelas de ferro, que elas cozinham às vezes por 40 minutos. Eu tampo aqui? Tampa. Panela de ferro. Então, isso muda muito Isso também. precisa levar em consideração. A panela é algo essencial a se pensar quando você vai produzir uma alimentação. Quem tem que tomar mais cuidado, quem faz em panela de ferro, por exemplo, panela de cerâmica, que tem muito calor. Um arroz né? Maria Isabel, por exemplo, que você vai apresentar ele na própria panela de barro, você tem que parar ele num ponto antes, porque ele vai para a mesa e continua cozinhando. A gente está aqui falando as polêmicas, ó, só para brincar. A gente está aqui brincando, a gente é amigo, viu? Essa daqui não é, a gente não vai, né? Aí é o seguinte, precisa mais de água aqui, mais de caldo? É. Mais fundo, né, se quiser. Talvez, Edu. Vamos dar uma olhada agora para ver como está o cozimento dele. Vamos ver só como está o cozimento dele aqui. Ó, eu sou um cara que, para mim, esse ponto está bom. Tá bom? Está bom. Ele ainda tem um pouco, você consegue ver um pouco de fundo lá, tá vendo? Só abre com a faquinha assim pra ver. Só, pra você não ficar mexendo. Não precisa ficar nele. mexendo. Não. Aí você vê lá, ele já está num ponto bom. Daqui pra frente, já houve o cozimento desse arroz onde você quer chegar. Aí o que você vai fazer? Você vai finalizar o seu arroz com isso aqui, ó. Que a maioria das pessoas joga fora. Os talinhos. Talo de salsinha. As pessoas jogam fora isso. Isso vai agregar sabor, cor no seu arroz. Certo? Você vai pegar um garfo. Você tem um garfo aí, Edu? Então, o que a dona de casa faz intuitivamente, a história de soltar o arroz, garfo, ela faz isso, ela costuma fazer isso, ó. A dona de casa faz isso aqui, ó. Ela começa a liberar, porque ela percebe instintivamente que ele quer crescer e não consegue. Entendi. Então ela começa a liberar a borda dele, é instintivo, isso é bem bacana isso. Aqui não precisa. A dona de casa e os chefes de cozinha, eles conversam, eles não combatem. A dona de casa só agrega na cozinha. E faz muita coisa no instinto. No instinto, na melhor uma forma coisa de fazer. dessa, por exemplo, ela faz por instinto e bem feito. Não Aqui tem como então se já negar tá no isso. jeito. Aí já tá, para que você adicione o talo de salsinha. E agora, parado o cozimento, desligou o fogo? Desligar? Pode desligar. Tá. Parou o cozimento, aí sim, você pode mexer o arroz. Nesse momento você pode mexer. Tem certeza? Tenho, absoluta. E ó, não tem nada queimado no fundo lá, Edu, olha lá. Que incrível, hein? Não tem nada queimado aqui. Tem nada queimado e tá soltinho, hein? Incrível. Ó, o arroz tem que ser assim, né? Ó, soltinho. E agora pode mexer, então. Agora, como esse ponto pra mim é um ponto muito bom, mas eu não sou muito referência não, porque eu gosto do arroz num ponto bem duro. Então ele agora, tá al dente, gostoso, soltinho. Exato, solto. Nesse ponto pode mexer, então. Nesse ponto ele já acabou o cozimento, acabou o líquido. Aí você vai tampar e deixar que a panela termine o cozimento dele. Olha que calor beleza. residual. Então você de casa hoje aprendeu uma receita muito especial com o Delmas, que é um professor incrível. A gente está aqui brincando, mas é uma forma bacana de você aprender, de você pra aprender a gravar, ver né? formas diferentes de preparo de um prato que é tradicional do arroz. Mas você vê um prato tão importante no Brasil, tão importante, né? Ele valoriza. Quando a gente fez a palestra juntos, a gente pôde, eu vi o amor e o carinho que ele tem com tudo, com a aula, com a didática, com os alunos que se formam. Mais uma vez, boa sorte a todos os alunos lá do Senac. Um grande beijo a meus alunos, tanto do jiu-jitsu quanto os alunos de gastronomia. Um grande beijo a todos. E que eles tenham um futuro excelente. A gente torce para todos, né? Isso sempre. Eu os acompanho, viu, Edu? Bom, né? Eles perguntam. Na carreira e tudo. Eu vou acompanhando e gosto muito de acompanhar. Eu tô lá para isso. E acompanha o trabalho do Delmas também. O Instagram dele é @DelmasOliveira. O Facebook é Delmas Oliveira. E Delmas, você está mais que convidado a voltar. Obrigado. Ele fez um trabalho muito legal com hambúrguer. Quando você voltar, vamos fazer o hambúrguer? Vamos fazer hambúrguer, Já está claro. convidado a voltar, então. Muito obrigado. E a gente vai debater no hambúrguer, porque hambúrguer eu fiz também. Então, você vai fazer o seu e eu vou fazer o meu. E daí a gente vai debater o hambúrguer. Tem que ser um negócio bem feito, né? O meu é bem feito. Então, o meu também. Aí a gente vai fazer em casa, então. E daí você vai fazer os dois em casa e vai testar na hora. Exato. Tá? Obrigado, Delmas. Faça um arroz bem feito. Obrigado, meu. Obrigado pelo carinho. Seja sempre muito bem-vindo.